Olá, estudantes do curso Bacharel em Administração Pública da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu nome é Luiz Otávio Bastos, estou como professor, tutor virtual da disciplina de Sociologia Organizacional e estou aqui por meio deste vídeo para iniciar a segunda aula, que não foi possível no modo presencial, então será por meio do modo virtual. Não foi possível, obviamente, por conta da greve dos caminhoneiros, que nos fez não nos permitiu que chegassem até vocês, né? Então estamos aqui, eu e a professora Regina, professora executora dessa disciplina, para que a gente possa fazer essa aula por meio de virtual e vocês não fiquem prejudicados por nossa ausência no modo presencial, né? Então foi combinado com ela que eu estarei aqui construindo esse primeiro momento, essa parte inicial, referente à unidade 4, tá certo? Que é a unidade que trata do contexto social da administração e cultura de organização, tá certo? Eu vou estar iniciando esse conteúdo e a professora Regina, com a unidade 5, vai estar finalizando para vocês, tá joia? Qualquer dúvida, podem comentar no vídeo, posteriormente, né, no chat, que vai estar, na verdade no chat não, no ambiente virtual, o vídeo vai estar disponível no ambiente virtual, vai estar disponível para que vocês possam contribuir com suas dúvidas, com suas perguntas, e que a gente vai poder responder a todos vocês, tá ok? Vamos lá então. A unidade 4, como eu já falei, ela trata do contexto social, da administração e cultura da organização. Os objetivos da unidade, como bem colocado no material já disponibilizado para vocês, nos slides já disponibilizado para vocês, no template, né? Ela vai trabalhar essa questão de descrever o contexto, a unidade vai trabalhar essa questão de descrever o contexto no qual a organização está inserida. Ela movimenta-se no sentido de compreender como é que as organizações constroem as questões culturais, a formação da cultura e subcultura dentro dos processos que trabalham as questões de relacionamento de trabalho, como são construídos esses relacionamentos, como é que são construídas essas microculturas que a gente compreende como subculturas. Enfim, como é que se desenvolve todas essas questões culturais dentro das organizações e do contexto social a qual está inserida essas relações que a gente compreende como questões culturais das organizações, sejam elas do setor público como do setor privado, tá bom? Quando eu estiver falando aqui com vocês, compreendam que eu estou falando dos dois sentidos. Obviamente que a gente aqui está particularizando a administração pública, por conta do curso também ser voltado para a área de administração pública, né, para a gestão pública, setor público. Então a gente vai estar sempre voltando mais para a compreensão do que vem a ser desenvolvido dentro da administração pública, tá? Dentro da unidade 4 ainda tem a questão de listar os componentes imateriais que envolvem a própria organização, componentes imateriais esses que a gente não tem como verificar de modo físico, né? Os componentes imateriais são desenvolvidos por nossas ações, tá certo? Por questões intangíveis da nossa realidade, tá certo? E também, por meio da unidade 4, a gente tem aqui como indicar procedimentos que permitem alterar para melhorar o desempenho da organização e seus membros. Então, na unidade 4, a gente vai estar analisando todas essas situações, tá bom? Vamos seguir aqui para que a gente avance com o conteúdo. Na unidade 4, ela traz muito essa questão do contexto social. Então, quando a gente vai falando de contexto social, a gente está falando que as organizações, sejam elas do setor público ou do setor privado, elas estão inseridas em determinado cenário, determinada realidade, e tendem a reproduzir, nesse contexto, nesse cenário, nessas circunstâncias, algumas relações, sejam dentro da organização, tá certo? Que é a parte interna da organização, seja externo, com fornecedores, com outras entidades, com outros parceiros, nessa lógica relacional em que se constrói as relações, se constrói as culturas, tá? Então, quando nós, os autores das unidades, os pensadores pensam a cultura nessa questão do contexto social, eles querem que você verifique e analise o contexto que está inserido essas culturas, como que se constroem essas relações, como que se constroem essas culturas, tá certo? Então, quando nós falamos que o contexto social, o que é esse contexto social? É estudar as relações sociais e os traços culturais presentes no cotidiano de cada organização, tá certo? Para que você compreenda, para que nós compreendamos
como é que se desenvolve essas intervenções que são necessárias e eficientes para um bom convívio, para uma boa relação entre as pessoas, e daí você compreender como é que são desenvolvidas essas circunstâncias, tá? E aí tem nos slides disponibilizados para vocês, eu estou visualizando que tem uma imagem bem interessante da relação da psicologia com o indivíduo, da sociologia com o grupo, psicologia social, antropologia, ciência política, tudo isso fazendo parte de um sistema organizacional, ou poderíamos dizer um sistema social, tá certo? Na qual estamos inseridos. Além de tudo isso, também tem que você verifica a questão do comportamento organizacional. Então, nessas circunstâncias, a gente, quando vai analisar o contexto social, a gente vai estar analisando distintas variáveis, né, circunstâncias, que a gente precisa compreender para fazer com que a gente analise de maneira correta, de maneira assertiva, os contextos sociais nas quais pretendemos trabalhar, nas quais pretendemos analisar. Então, avançando com relação ao contexto social, é que a gente precisa entender quais são os cenários que estão à nossa frente e tentar compreender quais são as variáveis que impactam esses cenários para que a gente possa daí começar de maneira didática a compreender como é que se desenvolvem a construção dessas culturas, desses grupos, desses comportamentos organizacionais. Tá joia? Ainda sobre o contexto social, tem tanto na apostila, né, no material que está disponibilizado para vocês, como também está disponível no template, que o contexto social, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, tá? É constituído de relações sociais, de papéis, tá? De condutas e de comportamentos. E aí, dentro dessa lógica, tem os processos que são dinâmicos, que são construídos por nós, tá certo? Por nós que somos participantes da sociedade, somos participantes de uma sociedade como um todo, tá? Dentro dessa lógica, formam-se a partir de objetivos que se entrelaçam com valores, tecnologias e estrutura de relacionamento. E aí, isso aqui são um dos critérios que são critérios ou perspectivas, vamos colocar dessa maneira, que são estabelecidos dentro da lógica de análise de cenário do contexto social, de análise do contexto social. E aí, quais são essas perspectivas? Como eu já falei, são os valores, tá certo? E aí, o que são os valores? Eles têm como finalidade o que se pretende realizar, o que se pretende conseguir, tá? Então, o objetivo é o que a gente chama de eficácia, é aquilo que o que é que a gente quer atingir, né? O que é que a gente quer realizar, onde é que nós queremos chegar com isso. Então, o objetivo está claramente ligado a essa circunstância de atingir algo, de gerar uma concretude de algo que de fato se realize, que se consiga, tá? Valores são proposições, tá? São ideias e desejos, vamos colocar dessa maneira, que são importantes para a realização dos nossos objetivos, que se manifestam nas coisas ou no comportamento dos indivíduos e, por ser parte da organização. Esses valores são princípios, tá? Cada pessoa tem os seus valores, cada pessoa tem os seus princípios. E a organização, obviamente tratada como pessoa jurídica, também vai ter seus princípios e valores. Então é importante que os indivíduos compreendam, os funcionários, os servidores públicos, vamos colocar dessa maneira, voltado para a administração pública, funcionários públicos, servidores públicos, tá? Eles têm princípios e valores e é importante que se compreenda quais são os princípios e valores organizacionais. E isso aí tem que ser analisado dentro desse contexto social, dentro dessas variáveis que são análise do cenário do contexto social, tá joia? Tem ainda a tecnologia, tá? A tecnologia são os meios disponíveis para alcançar os resultados, os processos e recursos utilizados e os recursos obtidos. Quando a gente se refere à tecnologia, a tecnologia visa produzir resultados, tá? A gente espera algum resultado dessa tecnologia, que pode causar uma alteração nos modos e nas formas pelas quais os usuários passarão a buscar suprimentos para suas necessidades, provocando, obviamente, uma mudança cultural. Quais são essas tecnologias? Tecnologias são os meios, os canais que nós utilizamos, tá joia? Para que a gente atinja um bom resultado, para que nós atinjamos uma boa comunicação, para que a gente atinja uma eficiente forma de comunicação com o nosso parceiro, com nossos vínculos, né, que a gente constrói dentro da organização e fora da organização. Então, tecnologia são, como já dito, são os meios para alcançar esses resultados. Podem ser uma reunião,
podem ser a própria comunicação informal, que faz parte da cultura organizacional, faz parte do contexto social das organizações, né? Que a gente chama de rádio peão, né? Essa questão é que nos faz com que a gente utilize de meios para com que as circunstâncias se realizem, tá joia? Avançando aqui com o conteúdo, deixa eu verificar aqui mais, a gente vai ter também os padrões de comportamento das organizações. Então, é uma coceirinha aqui, dentro das organizações, a gente vai verificar alguns padrões de comportamento que são bem características de determinados locais. Obviamente que a gente não vai, e que fique claro isso, que as organizações não são iguais, né, nos processos culturais. Cada organização, cada grupo, subgrupos, né, nessas circunstâncias, cada setor, cada departamento organizacional, cada equipe possui um tipo de cultura, tá? Podem uma ou outra se assemelhar e aí desenvolver algo que de fato vai fazer com que seja característica da cultura da organização, de uma empresa pública, de uma autarquia pública, de uma fundação, de uma secretaria, de um ministério e por assim por diante, tá? Então, alguns comportamentos dentro das organizações, particularmente a organização pública, que é o objetivo do nosso curso, a gente precisa verificar os procedimentos que a gente compreende como comum de toda a equipe, tá? Com vistas a um mesmo objetivo. Aí é o que vai caracterizar a cultura daquela organização. Elas vão servir de valores semelhantes, valores que a gente pode considerar como iguais, tá? Utilizam-se de tecnologias apropriadas para objetivos que buscam, trabalham nos mesmos espaços ao longo do tempo, e aí isso é a característica da organização, dos comportamentos organizacionais, da formação da cultura organizacional, tá? E dispõe de recursos que a gente pode dizer que são iguais, semelhantes. Tá joia? Vamos avançar aqui. A cultura da sociedade, portanto, nessas circunstâncias, né, de entendimento de como se constrói as relações sociais, culturais, a gente compreende que a cultura da sociedade age diretamente no modo como seus indivíduos cercam a realidade, compreendem a realidade, como elas encaram a realidade, tá? Convivem e trabalham. Cultura, portanto, é partilha de significados, tá joia? É a gente compartilhar aquilo que a gente tem dentro de nós, é o ato de comunicar um com o outro. E a comunicação, como já bem sabemos, não ocorre somente por meio da fala. Há variantes linguísticos, há variantes que nos fazem ser humano, né? que nos tornam comunicativo um com o outro. Seja ele por meio de tecnologias propriamente ditas, né? Ou por meio de linguagens, de sinais, do olhar, enfim, de como a gente se comporta para que a gente possa construir essas relações e nessas a formação de culturas, tá? Então, cultura, como já foi dito, é a partilha de significados a partir dos quais é construída a visão de mundo dos indivíduos, tá joia? O indivíduo, portanto, busca, e aí o que a gente está desenvolvendo aqui nas organizações, no trabalho, né? Obviamente, os indivíduos buscam no trabalho a sobrevivência, um estado social, uma posição social, um reconhecimento ou uma forma de satisfazer-se, tá certo? De realizar um desejo latente da sua vida. As organizações, portanto, constituem-se como um dos melhores locais para o homem firmar-se e posicionar-se, tá certo? Perante seus colegas, seus amigos, seus familiares, perante a sociedade de uma maneira geral. Vamos para cá. E aí, dentro dessa lógica de formação de cultura, de compreender como são esses movimentos que regem a construção de cultura, a comportamentos organizacionais e etc., a gente compreende que há, como já foi dito inicialmente, que há grupos formados dentro das organizações, setores, departamentos, e por aí, enfim, dessa compreensão das estruturas organizacionais, a gente compreende que há grupos, subculturas, tá certo? A gente, que eu falo, os autores, os pensadores que nos trazem isso, tá? As organizações, portanto, podem também se formar e construir subculturas, com um objetivo muito mais específico e claro do que o da sociedade de uma maneira geral. Uma equipe do setor de recursos humanos não vai trabalhar de maneira, ou não vai ter uma característica muito semelhante, não vai ter uma característica igual ou nada semelhante a um grupo que vai trabalhar com logística. Ou um pessoal que vai trabalhar com almoxarifado não vai ser aquela mesma característica que vai trabalhar um pessoal que trabalha com planejamento, com monitoramento de metas, ou então com o pessoal da área de tecnologia de informação e comunicação não vai ser aquela mesma pessoa
não vai ser o mesmo tipo de cultura, o mesmo desenvolvimento de performances, de comportamentos daquelas pessoas que trabalham com educação, por exemplo, como nós estamos aqui fazendo, né? Então, vocês vão verificar que cada grupo, que cada organização vai ter um tipo de cultura e, obviamente, cada grupo vai ter suas subculturas, cada setor, cada departamento, cada gerências vão ter suas subculturas. E isso, obviamente, vai agregar para formar a cultura maior e caracterizar aquela organização como uma cultura, enfim, que pode ser caracterizada como arrogante, como agressiva, ou como uma cultura apropriada, uma cultura inteligente e por aí vai. Tá joia? Então as organizações promovem um segundo processo de socialização, o que significa isso? São as ideias, os valores, os instrumentos, as condutas, ou seja, dentro dos subgrupos vocês vão conseguir verificar que é construído de maneira mais latente, de maneira mais forte, a formação da cultura que vai de fato ser reconhecida pela organização. Quais são os princípios, quais são os valores daquela equipe, quais são os princípios, quais são os valores que vão dar característica à cultura organizacional. Tá joia? Então, portanto, que a gente pode chegar à conclusão é que a cultura da organização significa a sua alma. Então, os princípios e valores que vão corroborar para que a gente atinja a missão, que a gente atinja a missão e visão organizacional, visão do futuro e missão organizacional das empresas. Tá joia? E aí, nesse contexto ainda, nessa análise do contexto social, é importante que a gente verifique e faça sempre um diagnóstico, faça sempre uma análise dessas circunstâncias, dessas variáveis, tá certo? Que não deixe dúvidas para que a gente possa entender quais são essas variáveis que impactam, como é que elas contribuem para que a gente desenvolva a formação das culturas organizacionais, como é que se constroem essas relações dentro das organizações. Eu vou fazer mais uma leitura aqui do slide, tá joia? Para que vocês entendam essa questão do diagnóstico interno. Em qualquer organização, se não existir clareza, tá certo, do que se pretende, os valores se confundem. As tecnologias não produzem os resultados esperados, tá joia? As relações que se estabelecem entre os membros da organização deixarão a desejar do ponto de vista da satisfação e os resultados finais obtidos não serão os esperados, ou seja, vai ter confusão, tá? Então é importante que a gente compreenda com clareza o que é que está se colocando, a comunicação ocorra de uma maneira eficiente, tá certo? Que os valores não se confundam, eu não posso ter um valor em mim e esse valor ir de encontro ao que a empresa coloca para nós. Então é importante que os valores estejam alinhados, de alguma maneira não se sobreponha, os valores organizacionais não se sobreponham aos meus, nem os meus ao da organização. É importante que isso esteja claro, é importante que isso esteja funcionando de maneira que ambos compreendam como é que essa relação se constrói e que as tecnologias produzam de uma maneira correta os resultados esperados. Quando eu falo tecnologia é que os recursos que são colocados para nós, recursos físicos, os recursos tecnológicos, os recursos financeiros, enfim, os recursos humanos, as relações que as tecnologias ocorram de maneira correta. As relações, portanto, devem estabelecer de maneira eficiente, de maneira eficaz, tá certo? Que geram efetividade, ou seja, que geram reconhecimento pelo público interno, somos nós, os colaboradores, né, os funcionários, e que isso seja, de fato, assertivo para a organização. Obviamente, geram resultados satisfatórios, que é o que vai fazer com que a equipe se destaque, com que a organização ganhe notoriedade e respeitabilidade na sociedade, no mercado, e sendo uma organização pública pela população. Tá certo? E vamos para cá então, vamos continuar. E ainda tem a questão de analisar, discernir, né? Na medida que você está analisando, você está construindo um discernimento da cultura, do contexto social na qual são construídos esses paradigmas e como eles são desenvolvidos, como eles podem ser compreendidos, tá? Então, faça mais uma breve leitura aqui do slide. Analisar é discernir cada um dos aspectos do contexto social e estabelecer as relações entre eles e a interferência, tá joia? Positiva ou negativa destes na dinâmica das organizações. Então a gente compreender dentro dessas relações o que é positivo e o que é negativo. E aí fique muito claro o que é que pode ser compreendido como algo positivo, e aí a própria psicologia vem colaborar, né? A teoria do reforço. O que é que vem colaborar como positivo, e a gente vai reforçar para que aquilo ali permaneça, para que aquilo ali volte a se repetir. E o que é que aquilo ali é negativo, e a teoria do reforço negativo traz isso para nós, né?
E aí, novamente, a psicologia contribuindo, né, as relações sociais, para desenvolver a compreensão das relações sociais nessa dinâmica cultura organizacional e contexto social. Mas fazendo esse breve parênteses, né, vamos aqui continuar. Então, na medida que a gente quer eliminar um comportamento, a gente vai reforçar de maneira negativa para que aquilo não se repita. Isso aí é o que a gente vai verificar também nas posturas, nas dinâmicas das culturas organizacionais. Tá joia? Então vamos para cá. Na dinâmica da análise do contexto social, a gente vai verificar os objetivos que as pessoas têm em mente, vão exigir a definição desses valores. Enfim, foi o que a gente já visualizou aqui, que é orientar para as ações, para a consecução dos objetivos fixados, a interação entre objetivos, valores e tecnologia, ou seja, não é algo estático, eles dialogam entre si, eles conversam entre si e faz com que as circunstâncias se desenvolvam. Tá joia? Estes elementos, portanto, sofrem ações externas, obviamente, os valores, os objetivos e as tecnologias sofrem impacto, sofrem interferências de maneira externa, tá certo? E aí, quais são essas interferências? A ação do tempo, tá certo? A ação do espaço, tá? Da localidade, de onde estamos construindo, o momento que estamos construindo essas relações. Então, tudo isso, de alguma maneira, está interferindo na dinâmica de como se constrói essas relações, como se constrói esse contexto social, como se verifica a formação de cultura e subcultura dentro das organizações, de maneira geral. Tá? E para concluir, fechar essa unidade 4, eu finalizo colocando o que está disponível no material, no template, nos slides, na PPT, né? Que não existe uma única e universal forma de organização, seja ela pública ou seja ela privada. Nenhuma forma única de construir uma organização. Ou seja, quem constrói essas organizações somos nós seres humanos. Então vocês é que são responsáveis por cada assertividade que vocês constroem dentro das organizações e também por cada erro. Então a forma de como construímos as organizações, como as organizações se comportam, é reflexo de como nós nos comportamos, né, nas nossas relações diárias. Então, na medida que eu quero construir algo interessante, que eu quero construir algo legal, é importante que eu verifique como a organização está se comportando e como eu posso interferir no meu comportamento para que isso mude ou modifique. E aí, na medida que eu vou modificando, aos poucos eu vou introduzindo novos valores, novos princípios, e obviamente que isso vai impactar, se na medida que for disseminado por outros componentes dentro da equipe e por várias equipes, vai impactar na forma como a cultura são desenvolvidas. Tá joia? E aí, adiante, finalizando, cada organização deve ser analisada à luz do seu objetivo, ou seja, observar qual é o objetivo, o que é que a empresa se propõe a realizar, onde é que ela pretende chegar, tá? E tendo como elemento primordial a estrutura que ela desenha, a estrutura organizacional, que determina o desenho da organização. Os objetivos, portanto, determinam as estratégias, os melhores meios que a gente pretende desenvolver para alcançar nossos objetivos organizacionais, por meio dos nossos valores, nossos princípios, as estruturas, tá certo? As relações que são construídas, necessárias para o alcance daqueles objetivos que a gente falou anteriormente. A melhoria contínua desse desempenho tem que estar sempre sendo analisada, e aí isso é alvo de estudo mais à frente em outras disciplinas, tá? A melhoria contínua do desempenho da organização se dá, portanto, pela descrição e pela análise dos elementos, ou seja, pela análise das variáveis que contemplam os elementos do contexto social na qual se está inserida. Qualquer alteração em um dos componentes, logicamente, exige que um outro componente se altere para que o equilíbrio social seja mantido. Ou seja, se eu altero um valor, um princípio, que vai impactar automaticamente na minha missão, na minha visão, na compreensão, na dinâmica como eu compreendo a lógica de desenvolvimento das atividades, das relações na organização, é preciso que, se eu altero um princípio, um valor, obviamente eu tenho que verificar se é necessário, e a maioria das vezes sim, alterar a missão e a visão organizacional. Tá joia? Então a forma como nós nos comportamos vai interferir na maneira como a gente compreende as dinâmicas que são desenvolvidas, as dinâmicas sociais que são desenvolvidas dentro das organizações e, por consequência, a formação de cultura, dos processos culturais dentro das organizações. Particularmente, ao que a gente está colocando aqui, na administração pública, mas isso aí, se você for analisar de maneira mais profunda, de maneira mais pragmática, vocês vão verificar que essas circunstâncias também são desenvolvidas tanto no âmbito privado, na administração privada.
do setor privado e das organizações do terceiro setor, que são também organizações públicas, não da administração pública propriamente. É isso, pessoal. A unidade 4 é basicamente esse conteúdo que tem sido trabalhado com vocês, tem sido abordado. Participem dos fóruns, tá certo? Participem do chat. Sinto falta da participação de vocês no chat, sinto falta da participação, não de todos, mas de uma boa parte do pessoal que ainda não participa de maneira tão efetiva, né, nos fóruns. Tá bom? Contem comigo, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, nos procurem lá pelo ambiente virtual, por meio de mensagem ou pelos fóruns, tá bom? Um grande abraço para vocês, boa prova, boa segunda avaliação, boa segunda VA, tá bom? Contem conosco, até mais, pessoal!